Prepare-se, porque a história de hoje vai te prender do começo ao fim. Vamos falar de um caso real que abalou não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. O sequestro e assassinato de Sherry Rasmussen, um crime que ficou sem solução por mais de 20 anos e que só foi resolvido graças à persistência de investigadores e ao avanço da tecnologia. Essa é a história de como um crime quase perfeito foi desmascarado décadas depois, revelando não apenas um assassino improvável, mas também uma rede de manipulações e erros que deixaram uma família destruída por anos. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer cada detalhe, desde os bastidores da investigação até as reviravoltas que mudaram completamente o rumo do caso. Em fevereiro de 1986, Sherry Rasmussen, de apenas 29 anos, era uma enfermeira muito respeitada em Los Angeles. Ela era casada com John Ruetten e juntos viviam uma vida tranquila e promissora. Sherry era admirada por sua inteligência, dedicação ao trabalho e energia contagiante. Mas, na manhã de 24 de fevereiro, sua vida foi brutalmente interrompida. John saiu cedo para o trabalho e, ao retornar, encontrou a casa em cena de horror. Sherry estava morta na sala de estar, vítima de uma luta violenta. O local mostrava sinais de invasão e as primeiras impressões da polícia indicavam que aquilo havia sido um assalto mal sucedido. Aparentemente, ladrões haviam invadido a residência e Sherry teria reagido, resultando em sua morte. No entanto, havia algo que não fazia sentido. A família de Sherry, especialmente seus pais, acreditava que a polícia estava ignorando um detalhe crucial. Uma ex-namorada obcecada de John, chamada Stephanie Lazarus, que não aceitava o fim do relacionamento. Sherry havia relatado anteriormente que se sentia ameaçada por ela, chegando a dizer para pessoas próximas que tinha medo do comportamento obsessivo da mulher. Ainda assim, a polícia insistiu em manter o foco no assalto, deixando de lado a linha de investigação que poderia ter mudado tudo. Durante anos, o caso esfriou, e a morte de Sherry permaneceu sem justiça, com sua família lutando para manter a memória dela viva e cobrando respostas que nunca chegavam. Décadas se passaram. A polícia arquivou o caso como mais um crime sem solução, mas a persistência dos pais de Sherry manteve a chama da verdade acesa. Foi somente no início dos anos 2000, com o avanço das análises de DNA, que uma nova esperança surgiu. Investigadores reabriram o caso e analisaram novamente as evidências coletadas em 1986. Para surpresa de todos, o DNA encontrado em uma mordida no braço da vítima não correspondia a nenhum ladrão desconhecido, mas sim a uma mulher. Essa revelação mudava completamente a direção da investigação e reacendia as suspeitas que os pais de Sherry levantaram desde o início. Os detetives começaram a revisar arquivos antigos e, finalmente, o nome de Stephanie Lazarus voltou à tona. O que tornava o caso ainda mais chocante era o fato de que, ao longo dos anos, Stephanie não só havia seguido sua vida, como também havia se tornado uma respeitada detetive da polícia de Los Angeles. Isso explicava, em parte, por que as suspeitas iniciais foram ignoradas. Havia uma espécie de proteção implícita, já que ninguém queria acreditar que uma policial poderia ser capaz de um crime tão brutal. Mas as provas começavam a se acumular. O DNA, combinado com antigos relatos de ameaças e com inconsistências na investigação inicial, formavam um quebra-cabeça que finalmente parecia fazer sentido. Em 2009, após meses de vigilância, os investigadores conseguiram recolher uma amostra de DNA de Stephanie em um copo descartado.
O resultado foi claro e irrefutável. Ela era a responsável pela morte de Sherry Rasmussen. A prisão de Stephanie causou choque e indignação, não apenas em Los Angeles, mas em todo o país. Uma policial veterana, respeitada e condecorada, agora estava sendo acusada de um crime que ela havia conseguido esconder por mais de 20 anos. Durante o julgamento, detalhes assustadores vieram à tona, incluindo o comportamento obsessivo dela em relação a John e a forma calculada como encobriu o assassinato. O júri não teve dúvidas e em 2012, Stephanie Lazarus foi condenada a 27 anos de prisão perpétua. Para os pais de Sherry, foi um momento de alívio e de dor ao mesmo tempo. Finalmente a justiça havia sido feita, mas nada traria de volta a filha amada, que perderam de forma tão cruel. Esse caso se tornou um símbolo da importância da perseverança em investigações criminais, mostrando como a verdade pode ser escondida por anos, mas dificilmente permanecerá enterrada para sempre. Essa é a história de Sherry Rasmussen, um caso real que mistura obsessão, poder, falhas na investigação e, acima de tudo, a luta incansável por justiça. Uma prova de que mesmo quando tudo parece perdido, a verdade pode ressurgir com força.